Olá, meu nome é Fabrício Negrão e no vídeo de hoje nós vamos resolver as atividades da terceira semana do PET 3 de Matemática do 8º ano. E a primeira questão já se encontra na sua tela. Determine a medida do ângulo X indicado em cada triângulo e classifique esses triângulos em relação às medidas dos ângulos internos e as medidas de seus lados. Bom, se você não sabe a classificação dos ângulos internos e dos lados de um triângulo, e nem sabe o que é um circuncentro, coisas que nós vamos precisar para resolver essas atividades, clica no card aqui em cima que eu estou explicando essa matéria. Depois você volta nesse vídeo que sua absorção será muito maior. E o primeiro triângulo que ele pede para a gente encontrar o valor do ângulo X é esse triângulo com 3 lados iguais. Se os 3 lados são iguais em um triângulo, os 3 ângulos são iguais a 60 graus. E nós já sabemos que o X vale 60. A classificação desse triângulo quanto aos ângulos internos, se todos os ângulos são de 60, todos os ângulos são agudos. Logo, esse triângulo recebe o nome de triângulo acutângulo. E a classificação desse triângulo quanto à medida dos seus lados, se todos os lados são iguais, esse triângulo recebe o nome de triângulo equilátero. Tá ok? O nosso próximo triângulo é esse que você está vendo em azul. Primeiro passo é descobrir o valor do ângulo restante x. Olha o ângulo de 150. O que falta para 150 completar 180 graus é o que eu marquei em preto. Para a gente descobrir o que está em preto, é só fazer 180 menos 150. 30. 30 é o ângulo que está do lado do ângulo de 150. Opa! A gente sabe que em um triângulo a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, se nós fizermos x mais 120 mais 30, tem que dar 180. 120 com 30, 150. 150 está somando, passa subtraindo. 180 menos 150, 30 graus. Acabamos de achar o valor de x, 30 graus. A classificação desse triângulo quanto aos ângulos internos, observe que esse triângulo possui um ângulo obtuso. Tá ok? Que é um ângulo maior do que 90 graus. Logo, esse triângulo recebe o nome de triângulo obtusângulo. A classificação desse triângulo quanto à medida dos lados. Repara que ele tem 2 lados iguais, ou você poderia ver apenas os 2 ângulos iguais, tá bom? Isso implica que esse triângulo é um triângulo isósceles. O próximo triângulo que nós devemos analisar é esse que está na sua tela. Para encontrar o valor de x, primeiro nós devemos encontrar o ângulo interno adjacente ao 110, que é o que eu marquei em preto. Eu sei que se eu somar 110 com esse ângulo, tem que dar 180. Então, o ângulo restante é o que falta 110 para dar 180. 180 menos 110, 70. Então, esse ângulo preto é 70. Como esse triângulo tem 2 lados iguais, ele também tem 2 ângulos internos iguais. Logo, o ângulo que está faltando vale 70 graus. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se eu fizer x mais 70 mais 70, dá 180 graus. 70 mais 70, 140. 140 está somando, passa subtraindo. 180 menos 140, 40 graus. Acabei de encontrar o x. Agora eu vou classificar esse triângulo quanto aos ângulos internos. Repara que os ângulos são 70, 70 e 40. Todos os ângulos são agudos. Logo, esse triângulo recebe o nome de triângulo acutângulo. Agora a classificação do triângulo quanto à medida dos seus lados. Repara que esse triângulo tem 2 lados iguais. Então ele recebe o nome de triângulo isósceles. O próximo triângulo que nós devemos analisar é esse que está na sua tela. Para encontrar o valor de x, basta somar todos os ângulos internos e igualar a 180, pois, afinal de contas, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, nós fazemos x mais 37 mais 90 igual a 180. 37 mais 90, 127. 127 está somando, passa subtraindo. 180 menos 127, 53 graus. É a medida do ângulo x. Agora nós devemos classificar esse triângulo quanto aos ângulos internos. Repare que ele tem um ângulo de 90 graus simbolizado por um quadradinho com um pontinho no meio. Então esse triângulo recebe o nome de triângulo retângulo. Agora nós vamos classificá-lo quanto aos lados. Eu não sei quais são os lados desse triângulo,
mas eu sei que todos os ângulos internos são diferentes. Isso é condição suficiente para que ele seja classificado como triângulo escaleno, ok? Agora nós vamos para a atividade número 10. Um terreno rural possui 3 casas conforme ilustrado abaixo. Pretende-se construir um poço artesiano que fique à mesma medida de distância dos pontos marcados A, B e C. Marque o ponto P no desenho abaixo para identificar onde deve ser construído o poço. Bom, para resolver esse exercício, basta ligar os pontos A, B e C. Nós vamos ter a formação de um triângulo e o ponto que equidista dos extremos dos vértices de um triângulo é o circuncentro do triângulo, que será o ponto de encontro das mediatrizes. Para traçar as mediatrizes, eu vou usar um simulador para que eu possa simular a utilização de régua e compasso, e esse software que simula a utilização de régua e compasso é o GeoEnso. Se você quiser baixar para brincar com ele em casa, o link está na descrição. Mas para resolver o exercício, basta régua e compasso. Se você não sabe traçar uma mediatriz, clica no vídeo aqui em cima que eu explico como que se traça uma circunferência, uma bissetriz e uma mediatriz, tá ok? Caso você já saiba, pode seguir com o vídeo. Então o primeiro passo é ligar os pontos. Eu vou ligar o ponto A ao ponto B com uma régua, posteriormente o ponto B ao ponto C com uma régua, depois o ponto C ao ponto A. Ok? Agora eu devo traçar a mediatriz. Eu vou pedir a ajuda do meu compasso. Com o compasso com a ponta seca no A, eu vou abrir o meu compasso até o C. E então eu vou traçar um arco na parte superior do meu segmento, tá ok? E outro arco na parte inferior do meu segmento, na parte que está abaixo do meu segmento. Agora, com a ponta seca em C, eu vou traçar um arco abaixo do meu segmento e um arco acima do meu segmento. Esses dois arcos vão se interceptar. Eu devo ligar o ponto de interseção desses arcos com régua. Aí eu pego o primeiro ponto de interseção, ligo até o segundo ponto de interseção. Essa reta é a mediatriz do segmento AC. Ela passa pelo ponto médio formando um ângulo de 90 graus. Agora eu vou traçar uma outra mediatriz. Eu vou pedir a ajuda do meu compasso novamente. Com a ponta seca em C, eu vou abrir o meu compasso até o B. Com o raio em B, de um lado do meu segmento BC, eu vou traçar um arco. Do outro lado do meu segmento BC, eu vou traçar um arco também. Ok? Agora, com a ponta seca em B, eu vou traçar um arco de cada lado do segmento, assim como eu tinha feito anteriormente. De um lado eu traço um arco, do outro lado eu traço outro arco. Tá ok? Logo depois eu vou ligar o ponto de interseção desses arcos com uma régua. Então eu vou pegar o primeiro ponto de interseção, ligo até o segundo ponto de interseção dos arcos. Essa é a mediatriz de BC. Elas se encontram em um ponto. Esse ponto é o ponto que está equidistante dos extremos. É o ponto que está à mesma distância dos vértices A, B e C, que ele pediu para a gente chamar de ponto P. E é isso que a gente vai fazer. Vai chamar isso aí de ponto P, como o problema pediu. Não precisamos traçar a terceira mediatriz, né? Porque afinal de contas elas todas se encontram no mesmo ponto. Observa que o fato interessante, tá? Sempre quando o triângulo é retângulo, as mediatrizes elas vão se encontrar no meio da hipotenusa, tá ok? Esse ponto é o ponto que está à mesma distância dos 3 vértices. Então o poço pode ser colocado no ponto P e a distância do poço até A é igual à distância do poço até C, que é igual à distância do poço até B. Nós podemos ver isso facilmente se nós pegarmos um compasso, tá ok? Colocarmos sobre o ponto P, a gente vai observar que a circunferência pontilhada, você está vendo que ela passa nos 3 vértices, tá ok? A circunferência passando nos 3 vértices significa que
esse ponto está à mesma distância dos 3 vértices. Não vou traçar a circunferência para não sujar o desenho, porque o problema também não pede. Bom, assim nós terminamos as atividades da terceira semana do PET 3 do 8º ano de matemática. Aqui do lado vai aparecer uma playlist, que é a playlist do 8º ano, e do lado dela vai aparecer um vídeo no qual eu explico como que se traça uma mediatriz, uma bissetriz e uma circunferência, caso você ainda não saiba. Vai aparecer minha foto, clica nela, se inscreve no canal, passa aqui embaixo, deixa o seu like. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.